Se você acompanhou o vídeo anterior, já percebeu que o estoicismo não é apenas uma filosofia distante ou uma curiosidade dos livros de história. Ele é, na verdade, uma bússola poderosa, capaz de nos orientar em meio às tempestades emocionais que enfrentamos hoje. Falamos de ansiedade, de depressão, de como os estoicos, com sua disciplina e sua visão de mundo, podem nos ensinar a encontrar serenidade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas há uma questão que precisa ser enfrentada de frente, sem máscaras e sem rodeios. Uma questão que acompanha a humanidade desde os primeiros passos do homem sobre a Terra: a dor. A dor é inevitável. Ela nos visita em diferentes momentos da vida, às vezes de maneira súbita, como um acidente, uma perda, uma notícia inesperada, outras vezes de forma silenciosa e persistente, como uma doença crônica, um vazio emocional ou a ansiedade que se arrasta dia após dia. Os estoicos, diferentemente de muitas tradições filosóficas ou espirituais, não buscavam negar a dor, nem fugir dela. Eles não construíram uma filosofia para anestesiar os sentidos, nem para pintar o mundo de cores ilusórias. Pelo contrário, construíram um modo de vida que nos convida a olhar a dor nos olhos, aceitá-la como parte inseparável da existência e, ao mesmo tempo, a não nos deixar escravizar por ela. Imagine Marco Aurélio, imperador de Roma, sentado sozinho em sua tenda de campanha, durante guerras intermináveis nas fronteiras do império. O homem mais poderoso do mundo, que poderia ordenar com uma palavra a vida ou a morte de milhares, registrava em seu diário não as vitórias ou os títulos, mas reflexões sobre a transitoriedade da vida, sobre a inevitabilidade da dor e sobre a escolha íntima de manter a calma diante dela. Para Marco Aurélio, a dor não era um inimigo a ser derrotado, mas uma realidade da qual não se foge. Ou pense em Epicteto, que nasceu escravo, sofreu abusos físicos e, mesmo após conquistar a liberdade, carregava marcas físicas e emocionais da servidão. Para ele, a dor era algo que não podia ser evitado, mas o sofrimento, este sim, podia ser transformado. Epicteto nos lembra que não está em nosso poder controlar o que acontece conosco, mas está em nosso poder escolher como reagimos. Essa é a linha que separa a dor, que é inevitável, do sofrimento, que é opcional. A dor pode vir em muitas formas. Pode ser a dor física, como a de um corpo enfraquecido pela doença, pela idade, ou por acidentes que mudam para sempre o curso da vida. Pode ser a dor emocional, talvez até mais intensa, como a perda de alguém que amamos, o fim de um relacionamento, a rejeição, a solidão. Ou pode ser a dor existencial, aquela sensação silenciosa de que a vida perdeu o brilho, de que o sentido se esvaiu, de que não há mais um propósito claro para continuar. Todos nós, em algum momento, enfrentamos uma dessas dores. E provavelmente enfrentaremos outras ainda. Não há como escapar. É a condição humana. E os estoicos sabiam disso. Eles não se iludiam com a ideia de uma vida livre de dificuldades. Sabiam que sofreríamos perdas, que nossos corpos ficariam frágeis, que enfrentaríamos crises. Mas a grande questão não era se a dor iria chegar. A grande questão era o que faremos quando ela chegar. Vivemos em uma era em que a dor é constantemente tratada como inimiga absoluta. Buscamos anestesia para cada desconforto, distrações para cada vazio, atalhos para cada dificuldade. A indústria do entretenimento, do consumo e até mesmo da autoajuda muitas vezes vende a promessa de uma vida sem dor, sem angústia, sem lutas internas. Mas será que isso é possível? Ou será que é apenas uma ilusão que nos deixa ainda mais frágeis quando, inevitavelmente, a dor bate à porta? Os estoicos oferecem uma resposta radicalmente diferente. Eles dizem: aceite a dor, não como quem se rende, mas como quem reconhece a realidade. Aceite que ela faz parte da vida, mas não permita que ela defina quem você é. A dor pode até marcar o corpo, mas não precisa aprisionar a alma. Nesta continuação da nossa jornada pelo estoicismo, vamos mergulhar mais fundo nessa reflexão. Vamos explorar como homens e mulheres há 2000 anos encaravam a dor sem desespero. Vamos entender como transformar a dor em professora e não em inimiga. E acima de tudo, vamos descobrir juntos como aplicar essa sabedoria no nosso tempo, em meio às nossas próprias batalhas contra a ansiedade, a depressão e o sofrimento silencioso que tantos carregam. Prepare-se para uma viagem filosófica que não promete eliminar sua dor, mas promete transformar a forma como você a encara. Porque, como disse Sêneca, a dificuldade mostra o que o homem é. E talvez seja exatamente no meio da dor que você descubra a sua verdadeira força. A dor é inevitável.
Esta é talvez uma das verdades mais simples e, ao mesmo tempo, mais difíceis de aceitar. Desde o nascimento até a velhice, o ser humano é constantemente exposto a pequenas e grandes dores. Algumas passam rapidamente, como o desconforto de um corte no dedo ou a irritação de uma gripe. Outras deixam marcas permanentes, como a perda de alguém querido, um acidente que muda o corpo para sempre, ou uma doença que avança lenta e silenciosamente. Os estoicos sabiam que a vida não poderia ser vivida em uma redoma de vidro. Não existia promessa de imunidade contra a dor. Pelo contrário, eles se preparavam para ela. Marco Aurélio, por exemplo, viveu em um dos períodos mais turbulentos do Império Romano. Guerras nas fronteiras, traições dentro de Roma, epidemias devastando cidades inteiras. Ele poderia ter se desesperado diante desse cenário. Mas em seus escritos, lemos frases como: "Não se queixe das circunstâncias. Elas são parte da vida que você escolheu viver." Para Marco, a dor não era um acidente ou uma injustiça cósmica. Era simplesmente parte do tecido da realidade. Epicteto, que nasceu escravo, conheceu a dor desde cedo. Suas memórias estavam marcadas por chicotadas, humilhações e privações. Quando finalmente conquistou a liberdade, não se tornou um homem amargo. Pelo contrário, sua filosofia nasceu justamente dessa aceitação da dor. Ele dizia: "O que está além do nosso controle não deve nos perturbar." E para alguém que passou a juventude sendo tratado como propriedade, essa frase não era uma abstração filosófica. Era sobrevivência. Epicteto entendeu que não poderia controlar o que lhe acontecia, mas poderia controlar sua atitude. Essa percepção transformou sua dor em força. Sêneca também refletiu intensamente sobre o sofrimento humano. Vítima de intrigas políticas, perseguido por imperadores e finalmente obrigado a tirar a própria vida, Sêneca não se iludia com a ideia de um destino sem dor. Em suas cartas, ele aconselhava: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." Para ele, a dor era como uma forja. Aqueles que a enfrentavam com coragem saíam mais fortes, mais lúcidos, mais preparados para o que estava por vir. E o que isso significa para nós hoje? Pense nas dores modernas. Uma crise de ansiedade que parece esmagar o peito. O fim de um relacionamento que parecia eterno. A perda de um emprego depois de anos de dedicação. O diagnóstico de uma doença que muda todos os planos. São dores reais, palpáveis, que nos lembram da fragilidade da vida. E diante delas temos a mesma escolha que os estoicos tinham: resistir e negar, ou aceitar e transformar. Negar a dor é inútil. Ela insiste em se fazer ouvir, como uma música que não pode ser silenciada. Mas aceitá-la não significa desistir. Significa reconhecer que a dor faz parte da condição humana. E ao aceitá-la, podemos diminuir o peso que ela exerce sobre nós. É como carregar uma pedra nas costas. Quanto mais você se debate, mais ela dói. Quando você para de lutar contra o peso e ajusta a forma de carregá-la, a caminhada se torna suportável. A dor é inevitável também, porque faz parte do ciclo natural da vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos. Ao longo desse processo, nossos corpos mudam, nossas forças diminuem, nossos relacionamentos se transformam. Resistir a esse processo é lutar contra a própria natureza. Os estoicos nos convidam a aceitar essa realidade com serenidade. A velhice para eles não era uma tragédia, era apenas mais uma etapa da vida. O corpo enfraquece, mas a mente pode permanecer forte, serena e lúcida. E existe ainda uma dor mais sutil, mas igualmente inevitável: a dor da impermanência. Nada do que temos dura para sempre. Nossos bens, nossas conquistas, nossos relacionamentos, até mesmo nossas memórias. Tudo se transforma com o tempo. Essa percepção pode ser assustadora, mas, segundo os estoicos, ela é libertadora. Quando entendemos que nada é permanente, aprendemos a valorizar mais intensamente o presente. A dor da impermanência, quando aceita, se transforma em gratidão. É claro que na prática, essa aceitação não é fácil. Quando estamos sofrendo, tudo parece insuportável. Mas é justamente nesses momentos que o estoicismo mostra sua força. Ele não promete tirar a dor, mas promete mudar nossa relação com ela. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? O estoico pergunta, como posso responder a isso com sabedoria? E aqui está uma verdade poderosa. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes fruto da resistência. Quanto mais resistimos à realidade, mais sofremos. Quando aceitamos a dor como parte da vida, ela perde parte do seu poder sobre nós. Ela continua existindo, mas deixa de ser um tirano. Pense nisso.
Quantas vezes você sofreu não apenas pela dor em si, mas pela luta contra ela? Quantas vezes o medo do futuro ampliou ainda mais o desconforto presente? O estoicismo nos convida a parar essa luta inútil. Aceitar não é se render. É escolher não gastar energia lutando contra o que não pode ser mudado. É reservar forças para agir sobre aquilo que de fato está em nossas mãos. Por isso, os estoicos afirmam: a dor é inevitável. Ela é parte da vida, assim como a alegria, o amor, a amizade e a esperança. Negá-la seria negar a própria existência. O que podemos escolher é como viveremos diante dela. E essa escolha é o que separa o desespero da serenidade. Sofrimento é uma escolha. A dor, como já vimos, é inevitável. Todos nós, em algum momento, vamos enfrentar perdas, decepções, doenças ou circunstâncias que nos parecem injustas. Mas há algo que precisa ser entendido profundamente. A dor não é o mesmo que sofrimento. A dor é o que acontece. O sofrimento é a forma como nossa mente reage a ela. Os estoicos perceberam essa diferença com uma clareza impressionante. Epicteto, que nasceu escravo e passou anos de sua vida sob abusos físicos e emocionais, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas." Essa frase revela um segredo central da filosofia estoica. Não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como interpretamos os eventos. E é nesse controle que reside a verdadeira liberdade. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação. Ambas perdem seus empregos. A primeira se deixa dominar pelo desespero. Ela se sente incapaz, injustiçada, e cada hora que passa aumenta seu sofrimento. A segunda sente a dor, claro, mas vê nela uma oportunidade de recomeçar, de se reinventar, de buscar novos caminhos. A dor existe para ambas, mas o sofrimento é radicalmente diferente porque depende da interpretação que cada uma escolhe dar ao evento. Essa distinção não significa que o sofrimento seja algo fácil de controlar. Muitas vezes, ele surge de forma automática, porque fomos treinados a reagir com medo, raiva ou ansiedade. Mas significa que podemos treinar a mente. Podemos aprender a enxergar os eventos sob uma perspectiva diferente, transformando a dor inevitável em aprendizado e crescimento. Sêneca nos lembra que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas noites você passou imaginando o pior cenário possível? Quantas vezes a ansiedade amplificou uma situação real em sua mente, tornando-a insuportável? O sofrimento nasce desse excesso de interpretação, desse apego ao futuro ou àquilo que não podemos mudar. Sêneca nos lembra que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas noites você passou imaginando o pior cenário possível? Quantas vezes a ansiedade amplificou uma situação real em sua mente, tornando-a insuportável? O sofrimento nasce desse excesso de interpretação, desse apego ao futuro ou àquilo que não podemos mudar. Portanto, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não porque possamos simplesmente decidir não sofrer, mas porque podemos mudar nossa perspectiva, nossa reação, nosso julgamento. A escolha está em onde colocamos nossa atenção e como moldamos nossa interpretação da realidade. Marco Aurélio, em suas Meditações, nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Ele sabia que não poderia evitar guerras, epidemias ou traições, mas podia escolher não transformar essas dores inevitáveis em sofrimento interminável. Ele nos ensina que tudo que está fora do nosso controle deve ser aceito, enquanto nossa energia deve se concentrar naquilo que podemos mudar: nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa disciplina interior. Essa visão se conecta diretamente com práticas modernas de psicologia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que ensina que não são os fatos em si que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Quando conseguimos mudar nossa forma de pensar sobre um evento, mudamos também a intensidade do sofrimento que ele nos causa. Um exemplo cotidiano ajuda a compreender melhor. Imagine você preso no trânsito. A dor física pode ser o cansaço do corpo, a irritação, a ansiedade de estar atrasado. Mas o sofrimento nasce quando você começa a se revoltar. Por que isso sempre acontece comigo? Minha vida é um caos. Agora imagine outra reação. Estou preso no trânsito. Não posso mudar isso. Então vou aproveitar para ouvir um audiolivro, refletir sobre o dia ou praticar a paciência. A dor continua, mas o sofrimento diminui drasticamente. Os estoicos nos ensinam que a vida sempre terá obstáculos, desafios e pedras no caminho. A diferença está em como escolhemos reagir a eles.
O sofrimento prolongado muitas vezes é fruto da resistência. Quanto mais lutamos contra a realidade, mais pesado se torna o fardo. Quando aceitamos, ajustamos nossa postura e seguimos, descobrimos que podemos carregar a pedra de forma mais leve. Não se trata de insensibilidade ou frieza. O estoicismo não nega a emoção, mas ensina a não sermos dominados por ela. Quando perdemos alguém querido, sentimos a dor da perda. Mas não precisamos transformar essa dor em sofrimento que nos paralisa. Podemos transformá-la em lembrança, gratidão e aprendizado. Então pergunte a si mesmo: quantas vezes seu sofrimento foi maior do que a dor em si? Quantas vezes você se deixou dominar pelo medo do futuro ou pela interpretação exagerada de eventos presentes? Reconhecer essa diferença é o primeiro passo para a liberdade interior. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E essa escolha, feita conscientemente, é a chave para viver com mais serenidade, força e clareza. Ao distinguir o que sentimos do que decidimos sofrer, damos um passo gigante rumo à verdadeira sabedoria estoica. Escolha, portanto, treinar sua mente. Escolha olhar para a dor com coragem, para não se tornar prisioneiro dela. Escolha não permitir que a dor defina quem você é. Porque no fim das contas, a dor sempre chegará, mas só o sofrimento prolongado precisa ser mantido. O estoicismo nos mostra que, ao mudar a forma como vemos e reagimos à dor, podemos transformar a própria vida. Estratégias estoicas para lidar com a dor. Se até aqui entendemos que a dor é inevitável e que o sofrimento é, em grande parte, uma escolha, agora é hora de descobrir como podemos lidar com essa dor de forma prática, aplicando o estoicismo em nosso cotidiano. Os estoicos não ofereciam apenas palavras bonitas, eles forneciam ferramentas concretas, estratégias que nos permitem enfrentar crises, perdas, ansiedade ou qualquer forma de dor com mais clareza e serenidade. Distinguir o que está sob seu controle. Epicteto dizia constantemente: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Esse é o primeiro passo para lidar com a dor. O que não podemos controlar, acontecimentos externos, decisões de outras pessoas, o passado, a doença, não merece nossa energia emocional excessiva. O que podemos controlar é a nossa reação, nosso julgamento, nossas escolhas. Imagine alguém perdendo o emprego. É doloroso, sem dúvida, mas gastar energia culpando o chefe ou se martirizando pelo passado não muda nada. Aceitar o que não pode ser mudado e focar em ações que estão sob seu controle. Atualizar currículos, buscar novas oportunidades, aprender novas habilidades, é agir com sabedoria estoica. Premeditatio malorum, ensaio mental das adversidades. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, ou seja, a premeditação dos males. Isso significa imaginar possíveis dificuldades antes que elas aconteçam, preparando a mente para reagir com serenidade. Marco Aurélio, por exemplo, ao começar o dia, refletia sobre as situações difíceis que poderia enfrentar. Pessoas desagradáveis, injustiças, contrariedades. Quando esses desafios surgiam, ele já não se sentia esmagado. Essa prática nos ensina hoje a antecipar mentalmente os problemas, reduzindo o impacto emocional quando eles realmente acontecem. Você pode aplicar isso ao se preparar para uma reunião importante, um exame, uma conversa difícil ou mesmo ao lidar com imprevistos do dia a dia. A mente, quando treinada, não é surpreendida e consegue agir com mais racionalidade e menos desespero. 3. Encontrar propósito na dor. Sêneca dizia: a dificuldade mostra o que o homem é. Os estoicos viam a dor como uma oportunidade de crescimento, não como um castigo. Cada desafio é uma chance de fortalecer o caráter, desenvolver paciência, coragem e resiliência. Epicteto, que sofreu como escravo, transformou sua dor em filosofia, ajudando milhares de pessoas a encontrar liberdade interior. Viktor Frankl, embora não estoico, aplicou princípios semelhantes em sua experiência nos campos de concentração. Quem encontra sentido, mesmo no sofrimento, encontra força para continuar. Pergunte-se: que aprendizado minha dor pode me trazer? Que força posso extrair deste momento difícil? Essa mudança de perspectiva transforma a dor em aliada, não em inimiga. Exercitar a disciplina da mente. A mente é como um músculo, precisa de treino. Os estoicos praticavam escrita reflexiva, meditação e autovigilância para manter a mente disciplinada. Marco Aurélio escrevia em seu diário para treinar a atenção, controlar pensamentos e reforçar princípios estoicos. Epicteto ensinava seus alunos a observarem cada pensamento e a questionar se ele é útil ou prejudicial.
Na prática moderna, isso pode ser feito através da escrita, meditação, respiração consciente ou pausas diárias para refletir sobre emoções e reações. Essa disciplina permite que a mente não seja dominada pelo sofrimento, mesmo diante da dor intensa. Praticar a perspectiva. Pergunte-se: isso terá importância daqui a 1 ano e daqui a 10 anos? Os estoicos usavam a perspectiva temporal para reduzir a intensidade do sofrimento. Sêneca lembrava constantemente a brevidade da vida, incentivando a valorização do presente e a aceitação do que não podemos mudar. Colocar a dor em perspectiva não a nega, mas nos permite agir com mais serenidade e clareza, evitando que a mente amplifique o sofrimento desnecessariamente. Aplicando as estratégias juntas, essas estratégias funcionam melhor quando combinadas. Aceitar a dor, focar no que está sob seu controle, antecipar adversidades, encontrar propósito, exercitar a disciplina da mente e aplicar perspectiva são passos que se reforçam mutuamente. Ao aplicá-las, desenvolvemos uma fortaleza interior capaz de enfrentar a dor sem nos deixar dominar por ela. Pense na vida como um mar revolto. As ondas chegam sem avisar. Não podemos controlar o vento, a chuva ou a intensidade da tempestade. Mas podemos aprender a velejar, ajustar as velas e usar o vento a nosso favor. O estoicismo é esse treinamento. Ele não promete que a tempestade desapareça, mas garante que você não seja destruído por ela. Quando praticamos essas estratégias consistentemente, percebemos algo extraordinário. A dor ainda existe, mas perde grande parte do poder de nos paralisar. Transformamos obstáculos em oportunidades de crescimento e sofrimento em aprendizado. E nesse processo, descobrimos uma liberdade interior que ninguém pode tirar de nós. A vida seguirá trazendo dores inevitáveis. Mas com essas ferramentas podemos escolher como responder e descobrir que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em enfrentá-la com coragem, sabedoria e serenidade. Reflexão final. Chegamos ao final desta jornada pelo estoicismo e sua relação com a dor e o sofrimento. E talvez a maior lição que podemos levar conosco seja simples, mas profundamente transformadora. A dor é inevitável, mas o sofrimento é, em grande parte, uma escolha. Ao longo do vídeo, exploramos como figuras como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca enfrentaram dores imensas. Eles não eram seres sobre-humanos. Sentiram perdas, doenças, traições e desafios que poderiam facilmente ter esmagado qualquer pessoa comum. Mas o que os diferenciava não era a ausência de dor, e sim a sabedoria com que reagiam a ela. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, escrevia em suas meditações sobre a efemeridade da vida e a inevitabilidade da dor. Epicteto, mesmo nascido escravo, conquistou liberdade interior, ensinando que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar nossa resposta. Sêneca, perseguido por intrigas políticas, transformou cada adversidade em oportunidade de crescimento pessoal. Esses exemplos mostram que a dor nunca vai desaparecer. Não importa quanto conhecimento, dinheiro ou poder você tenha, ela é parte da condição humana. Mas o que diferencia os sábios do desespero não é a dor em si, e sim a forma como eles escolhem lidar com ela. Talvez você esteja enfrentando sua própria dor agora. Ansiedade, depressão, perda, luto, doença ou frustrações profundas. A primeira coisa que quero que você entenda é: você não está sozinho. Desde o início da humanidade, todos enfrentaram dor de algum tipo. Isso não diminui sua experiência, mas mostra que ela faz parte de algo maior: a vida. A segunda coisa é: você tem escolha. Não sobre a dor em si, porque ela é inevitável, mas sobre o que fará com ela. Você pode se deixar esmagar, ou pode aprender a extrair força, sabedoria e crescimento dela. Cada pequena decisão diária importa: como reagir ao imprevisto, como respirar diante de um desafio, como se relacionar com as emoções que surgem. Essas pequenas escolhas constroem a fortaleza interior que os estoicos chamavam de liberdade. Sêneca dizia: a dificuldade mostra o que o homem é. Talvez sua dor esteja revelando algo sobre você que ainda não percebeu. Talvez ela esteja mostrando uma força oculta, uma resiliência ou um propósito ainda não descoberto. E quando entendemos isso, a dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes fruto da resistência. Quanto mais lutamos contra o que não podemos mudar, mais pesado se torna o fardo. Aceitar não é se render. É usar a dor para fortalecer a mente, aprimorar o caráter e viver com mais clareza e serenidade. Imagine a vida como um campo de batalha.
Não escolhemos quando as tempestades chegam, nem o peso das flechas que nos atingem, mas podemos escolher nossa postura no meio da guerra. Alguns caem em desespero, outros permanecem firmes. O estoicismo nos ensina a ser esses que permanecem firmes, mantendo o coração sereno mesmo quando tudo ao redor é caótico. E aqui vai um desafio. A partir de hoje, quando a dor surgir, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar mais forte e mais sábio por causa desta experiência? Essa simples mudança de pergunta transforma a percepção e diminui o sofrimento, mesmo sem eliminar a dor. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas oferece algo ainda mais valioso: a liberdade de escolher como reagir diante dela. Essa liberdade é a verdadeira força, o verdadeiro poder humano. Ela não depende de circunstâncias externas, e ninguém pode tirá-la de você. Portanto, ao terminar este vídeo, lembre-se: a dor sempre virá, mas você tem o poder de decidir como irá lidar com ela. A escolha é sua. Escolha não sofrer além do necessário. Escolha encontrar significado, aprendizado e crescimento em cada desafio. Escolha transformar a adversidade em força. Se esta reflexão tocou você, continue conosco nesta jornada. Nos próximos vídeos vamos explorar novas ferramentas estoicas para lidar com emoções, cultivar serenidade e viver com propósito, mesmo em um mundo turbulento. Compartilhe este vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se e curta para que mais pessoas possam descobrir essa filosofia transformadora. Lembre-se, a dor não define quem você é. Sua resposta à dor define seu verdadeiro caráter. E acima de tudo, nunca esqueça: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ao escolher reagir com consciência e sabedoria, você descobre a força que sempre esteve dentro de você.